Imagina que a maior floresta tropical do mundo está aqui no Brasil. Nessa floresta, inclusive, temos a maior aranha do mundo, chamada aranha Golias, que é quase maior do que a palma da minha mão. Essa floresta, que ela é um grande desafio para o território brasileiro, em termos da sua conservação, interesses estrangeiros, entre outros, sempre foi pauta de debate desde a época de Getúlio Vargas. Sim, hoje nós vamos entender o que é a tal da floresta amazônica. Quando a gente dialoga sobre a floresta amazônica, primeiramente eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiramente, a sua localização. É claro que aqui nesse mapa eu falei e eu coloquei apenas a localização no espaço do território nacional. Se eu tivesse que fazer toda uma análise da onde de fato abrange essa floresta, ela também tem uma floresta internacional, ou seja, uma floresta que vai para fora do país. O Brasil, ele vai deter basicamente a metade dessa floresta, um pouco mais de 60%. Então eu vou até colocar aqui, ó, um pouco mais de 60% dessa floresta. O Brasil, ele tem um pouco mais de 60% dessa floresta, porém, outros países têm o seu restante, por exemplo, como o caso da Bolívia, o caso da Colômbia, o caso do Peru, Equador, Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e o Brasil. Ah, professor, mas são muitos países para decorar. Faz o seguinte, tenta entender os países da América do Sul que não têm a floresta amazônica. É até um pouquinho mais fácil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a nossa exceção, ou seja, aquilo que não tem. Aquela que não tem é o chamado Pacu. Como assim? Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. São 4 países da América do Sul que não têm a floresta amazônica. Então fica mais fácil, eu acho, que entender. Pega todos os países, retiram aqueles que não têm e o que sobrar é o que tem a floresta amazônica. Então, nós temos todos esses países no território brasileiro, embora a gente atrele muito a floresta amazônica à região norte, mas não é só na região norte, não. Ela está presente no Acre, em Roraima, em Rondônia, no Amazonas, no Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Então, ela está presente em diversas áreas justamente do território brasileiro, tá? Então, ela pega basicamente todos os estados da região norte, os 7 estados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os 7 estados da região norte e também pega um estado do Nordeste e um estado do Mato Grosso. Toda essa área brasileira que é compreendida justamente dos espaços, dos estados brasileiros, a gente a denomina como a chamada Amazônia Legal. Como assim a Amazônia Legal? É a Amazônia onde está sobre a legalidade brasileira, onde tem uma série de leis instituídas em 1967 que vai justamente determinar a proteção dessa região amazônica, no qual ela vai ser dividida em pelo menos 2 áreas. Uma área mais voltada à preservação, que seria justamente do Acre até o estado do Amazonas, seriam áreas de preservação. Então, os investimentos, projetos instituídos nesses estados seria para preservar essa floresta amazônica, enquanto dos espaços do Pará até as regiões do Mato Grosso seria dedicado justamente à ocupação e exploração amazônica. Então, investimentos, por exemplo, que seriam feitos dentro desses estados, dariam forma a uma exploração e ocupação dessa área, que também era uma estratégia do governo da época. Então, ela está dividida sobre estados brasileiros. Esses estados estão sobre uma legislação basicamente da região amazônica, chamada de Amazônia Legal, e ela é dividida em Amazônia, chamada de Amazônia
ocidental do Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas, e a oriental, pegando Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Então nós temos essa diferença claramente. Destaca-se por ser uma vegetação perennifólia. Quando eu falo da vegetação perennifólia, é aquela vegetação que as suas folhas não caem totalmente. Então ela está sempre uma floresta verdinha. Assim como ela é perennifólia, higrófila, adaptada à grande umidade relativa no ar. Também ela é ombrófila, adaptada às chuvas. Densa, muita árvore por quilômetro quadrado, instituído justamente dentro desse espaço. E uma floresta extremamente exuberante, tá? Com estratos florestais de vegetações acima de 60 metros de altura. Latifoliada, folhas extremamente largas, já que lá favorece a evaporação da água. Então, por ter muita água, as folhas podem ficar mais largas, porque ela vai evaporar com uma maior facilidade. Além do mais, heterogênea, diversos tipos de vegetação, desde estratos menores a estratos maiores, desde arbustos até herbáceas e grandes árvores. Destaca-se que, embora tenha essa característica no geral, em algumas áreas da floresta amazônica eu tenho alguns enclaves. O que é isso? São algumas vegetações que existiam naquele espaço, nesse espaço, há muito tempo atrás, ainda na era glacial, e que eles continuaram sobrevivendo ali, pequenos pedaços, cerca de 2% da vegetação, são esses enclaves. Então eu ando pela floresta amazônica e encontro árvores grandes, latifoliadas, perennifólias, mas em pequenos trechos eu encontro, por exemplo, casos de caatinga, casos de cerrados e campos. Então eu posso ter alguns trechinhos que têm uma outra vegetação, de cactáceas, de tropófilas, entre outros, mas representa muito pouco da vegetação, apenas 2%. Em sua grande maioria, eu tenho justamente a vegetação perennifólia, higrófila, ombrófila, muito característica. Essa vegetação amazônica, ela vai se dividir em alguns estratos, ou seja, tem árvores, a parte de árvores, mas tem a parte de árvores um pouco menores e tem as partes que estão muito próximas aos rios. Esses estratos a gente define justamente as vegetações amazônicas. Se eu estou falando da vegetação mais próxima do rio, eu vou chamar de mata de igapó. A mata de igapó é aquela vegetação muito do lado do rio, sempre inundada, como o caso da Vitória Régia, como o caso da piaçava. Sabe a vassoura de piaçava? Então, vem aqui dessa árvore. Ela é uma vegetação de tipicamente hidrófita, ou seja, sempre adaptada a ambientes aquáticos, sempre com muita água inundada mesmo. E destaca-se que os solos dessa vegetação são um pouco mais ricos. Sim, os solos da vegetação da mata de igapó e da mata de várzea são um pouco mais ricos devido a esses nutrientes trazidos pelo rio. A vegetação no geral da floresta amazônica é pobre, apenas dessas vegetações próximas dos rios que ela é um pouco mais fértil. Tranquilo? Subindo um pouco mais, eu vou para as chamadas matas de várzea. Elas estão em altitudes um pouco maiores e que nas cheias do rio, ela acaba sendo inundada sobre essa área. Essa área acaba sofrendo uma inundação. E aí a gente chama essa parte de mata de várzea. Destaca para as grandes as seringueiras. Muito importante no início do século XX, porque era de lá que era extraído o látex e foi o promotor do chamado ciclo da borracha. Então, seringueiras muito próximas da chamada mata de várzea. Muito claramente aqui, ó, nós temos sempre ela semi-inundada. Períodos chuvosos ela fica inundada. Períodos de seca ela não fica inundada. Muito claramente. E destaca-se por médio porte no geral. Seringueiras, o caso do látex, muito claramente colocado. E a mata de várzea, essa mata, ela tem aproximadamente 80% da floresta. Ou seja, grande parte da floresta, ela é da mata de várzea não, desculpa. Coloquei erradamente aqui, mas é a mata de terra firme. Então eu vou dar uma escrita aqui bonitinha, é a mata de terra firme.
Essa mata de terra firme, que eu cheguei até a colocar aqui, ó, ela ocupa aproximadamente 80% da floresta. Então, 80% da floresta, ela é da chamada mata de terra firme, tá? Normalmente ocupa baixos planaltos, algumas depressões, e ela tem uma altitude muito acima das relações dos rios, de 100, 200, 300 metros. Isso favorece o quê? Favorece do fato dela nunca ficar alagada. Ela nunca está inundada de fato. Ela fica tão distante dos rios que ela é uma vegetação de fato que não depende muito dos solos ricos do rio. Para isso, ela acaba tendo a sua grande manutenção através de uma camada umífera, uma camada de carbono mesmo, de decomposição direta, chamada de serrapilheira. Então ela depende muito de restos de animais, restos de árvores através de quedas de tronco, quedas de folhas, que acabam formando uma camada. Isso não é solo não, isso está acima do solo. Sabe aquelas coisas que você varre ali, que folha que cai de árvore? Imagina que isso cai tanto na floresta que chega a gerar um bloco de quase 1 metro de altura, só de resto de animal morto, troncos de árvores, folhas. Isso do tudo a gente chama de serrapilheira, essa camada umífera, que é o que vai sustentar a floresta. Então, à medida que eu vou destruindo a floresta, deixa de formar essa camada umífera tão espessa e aí isso vai prejudicando. Ou seja, o feedback que deveria ser positivo passa a ser um pouco negativo à medida que eu vou destruindo a floresta. Destaca-se para árvores de grande porte nessa mata de terra firme, como, por exemplo, cedro, mogno, ipê, árvores de 60 metros de altura que se desenvolvem em grande parte a biodiversidade próximo dessa região aqui conhecida como a cabeça do cachorro da Amazônia. Destaca-se a alta devastação. Essa alta devastação, eu quero dar o destaque para o arco da devastação, o arco do fogo. O arco da devastação é o caso, por exemplo, de forte entrada de pessoas nesse arco aqui, ó, que dá um perímetro, que vai de fato categorizar um perímetro da floresta amazônica adentrando o território. Destaca-se com o caso de queimadas, desflorestamentos, florestas que aos poucos vão sendo devastadas e vão se transformando em áreas de cerrado, essa vegetação do centro do país. Claro que essa devastação ela não acontece todos atores ao mesmo tempo. Primeiramente vem o garimpo. Eles são os responsáveis pelo conflito direto com indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais que moram na floresta. Então chega o garimpo e eles acabam destruindo os rios em troca justamente do extrativismo mineral predatório. Assim eles expulsam essa população mais para o interior. Então a gente pode já destacar um vetor de atuação desse arco da devastação, que vai da desembocadura do Rio Amazonas, passa pelo Pará, passa pelo norte do Mato Grosso até Rondônia. Depois que eles expulsaram os indígenas, vêm as madeireiras com os cortes das grandes árvores, transformando a floresta em áreas de cerrado, só deixando basicamente arbustos. Posteriormente, essa área destruída pelas madeireiras são ocupadas pela pecuária e posteriormente pela agricultura da soja, da cana e do milho. Então, destaque também que esses estados do arco da devastação é onde eu tenho a maior ocorrência de trabalhos de escravos, de fato pessoas escravizadas, do trabalho análogo à escravidão, justamente dentro dessas áreas. 15% dessa vegetação já está desmatada, justamente dessa vegetação que é a grande vegetação da floresta amazônica, que a gente vai comentar muito mais a respeito dos projetos de mineração, entre outras coisas. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, curtido muito mesmo todas as informações que eu coloquei aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte, acessa aqui o link da bio para fazer exercícios sobre a floresta amazônica. Também não quero pedir muito, mas se possível, curte esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, joga para a galera, faz fofoca para que a gente cresça cada vez mais. No geral, eu acho que eu fechei toda a explicação aqui. Vou sair da frente para que você consiga fazer as suas anotações. Galera, beijos, abraços, estamos juntos e até mais. Tchau, tchau.